Certo. Está gravando agora. Eu sou Arthur, sou gerente de projetos aqui na Betaí, gerente de projetos no Inova Cerrado, um pedaço ali do grande projeto que é o Inova Biomas, uma iniciativa do Sebrae Nacional para promover sustentabilidade, né, e bioeconomia no bioma do Cerrado. Aqui da Betaí, a Betaí é uma consultoria de inovação, ela nasceu em Portugal, a gente tem mais de 14 anos ali atuando em diferentes frentes, né, de energia, de sustentabilidade, inovação corporativa, e a gente está fazendo a facilitação aqui para o Sebrae, né, somos essa parte que conecta vocês juntamente com o programa. E o que é o Nova Cerrado, né? O Nova Cerrado é esse programa de pré-aceleração de ideias, de empresas de bioeconomia, e para participar dele não precisa ter um startup, né? Um CNPJ. Como o nome já diz, é uma pré-aceleração, então, para participar aqui, basta ter um CPF, tá, pessoal? Ter uma ideia de bioeconomia no Cerrado, aplicada ao Cerrado, utilizando recursos do Cerrado, para participar. São uma chamada pública, a gente vai exibir o QR Code ali também para as inscrições do Inova Cerrado, e a Betaí particularmente está cuidando aqui dos estados de Goiás, Minas Gerais e também Distrito Federal. E qual o público do programa, né? Como eu mencionei, são pessoas que tenham ideias empreendedoras, que desejam empreender, e aqui não tem escopo de idade, né, nesse sentido, pode ser uma pessoa ali no início da sua graduação, ou querendo simplesmente empreender nos seus 20 e poucos anos, até aposentados, então tem um escopo bem diverso aqui, não temos limitação quanto a isso, basta ter uma ideia, se aplicar, que a gente vai selecionar, ver o fit, né, a aderência dessas ideias com o programa, mas lembrando, sempre voltado para o Cerrado, para a bioeconomia. E existem premiações, né, um apoio, um incentivo financeiro aqui. Ao fim do programa, ali para dezembro, com a entrega do Demo Day, a avaliação dos pitches, né, das propostas que foram desenvolvidas durante esse tempo, tem uma colocação, né, tem uma premiação. O primeiro colocado recebe R$ 15.000, a segunda colocada R$ 10.000 e a terceira colocada R$ 5.000. Então, além, né, de todo o amparo que vocês vão ter no programa, existe essa premiação ao final. E aqui, só passando um pouco pelas etapas, a gente está no período de inscrições, as inscrições vão ali até 26 de agosto, a gente está encaminhando para o fim nesse sentido, e aí um resultado preliminar logo depois da nossa avaliação dessas ideias que foram aplicadas, um prazo para recursos, né, e o resultado oficial ali da seleção. E o período de pré-aceleração mesmo, ele começa ali em setembro e se estende até dezembro. E por que o Cerrado, né? Por que o Cerrado importa? O Cerrado é fonte de principais bacias hidrográficas, abrange ali, né, o São Francisco também, tão emblemático, o Velho Chico do nosso país, tem uma biodiversidade única, é conhecido como a caixa d'água do país, por tantas nascentes que surgem aqui na região. E um detalhe interessante é o aumento, né, no nível de desmatamento, dos índices de desmatamento aqui no Cerrado, né? Hoje eu estou em Brasília no momento, estava indo para o UNB, comentando com o pessoal da ICROP, e no caminho para lá a gente observou umas queimadas ocorrendo de tamanho significativo, então faz parte, né, do ciclo natural do Cerrado, o que ocorre em relação a queimadas naturais, mas também ocorre queimadas de cunho ocasionadas, né, pelo homem, mas para além das mudanças climáticas, né, que a gente vem potencializando esses momentos de seca e momentos úmidos, a gente acaba potencializando também essas queimadas que ocorrem de forma natural, e aí é um detalhe importante para a gente olhar para isso com cuidado, para esse bioma tão especial. E o conceito de bioeconomia, né? O que é bioeconomia, por que bioeconomia
atrelada ali ao cerrado, né, todo o uso sustentável de recursos biológicos, né, plantas, animais, resíduos, para substituir recursos não renováveis em processos e produtos. Então, aqui a gente vê uma abrangência muito grande do que pode ser aplicado aqui na bioeconomia, né? Desde que você tem uma iniciativa de moda sustentável, de menor impacto ali, utilização de recursos de matérias-primas, matéria-prima proveniente do cerrado, até mesmo a suplementação alimentar, né? O baru, o pequi, até tecnologias mais robustas, né? De hardware, de energias renováveis. Então, tem um escopo bem grande aqui, pode ser aplicado de diferentes formas dentro do programa. E aqui mencionando, né, como citei anteriormente, a mangaba, o baru, o pequi, a gente tem uma flora ali muito diversa, um potencial alimentício, nutricional muito rico, além de uma fauna também muito rica, muito poderosa, mas também ameaçada, né, pelo encurralamento ali do bioma. Então, é um ponto de atenção para que a gente possa preservar esses gigantes ali da nossa fauna brasileira. Além disso, a sazonalidade, né, como eu mencionei anteriormente, é um ponto bem interessante e muito característico do Cerrado, períodos de seca bem marcantes, um contraponto a períodos úmidos. Então, é um ponto interessante para se olhar, né, quando você quer aplicar ali uma solução para a bioeconomia, se o problema identificado ali, atacado, será por um momento de seca, tentando traduzir dessa forma uma solução que seja mais viável. E a solo hidrografia, também como eu mencionei anteriormente, né, temos uma hidrografia muito importante, um solo muito ácido também, necessidade de calagem, então as soluções de vocês atendem a esses problemas, são pontos interessantes a serem olhados para identificação do problema e, consequentemente, o desenvolvimento da solução de vocês. Diversas são, né, as possibilidades, como eu mencionei anteriormente, de mudar esse cenário, de potencializar o cenário do Cerrado, seja em ecoturismo, educação ambiental, economia circular, criação de sistemas de agrofloresta, georreferenciamento. Então, tem muita oportunidade aqui dentro desse guarda-chuva, pessoal, para vocês aplicarem em relação a isso. Então, se quer contribuir, tem a possibilidade de se inscrever ainda no Inova Cerrado. Quem ainda não se inscreveu, deixar o QR Code aqui a tempo de vocês escanearem. Como mencionei, né, as inscrições vão até o dia 26 de agosto. A gente está olhando ali para CPFs, não necessariamente precisa ter CNPJ nesse momento, ou startup, basta ter uma ideia na bioeconomia do Cerrado e vocês voarem, não deixe para a última hora, é importante fazer cadastro ali na plataforma do Sebrae Startups, então já iniciem, salvem o link para você ter continuidade. Dia 25 era a princípio, mas foi reformulado para o dia 26. E, bom, além da competição, né, a chance de vocês terem as suas ideias impactando diretamente o futuro do Cerrado, do bioma, dos estados que vocês habitam, né, pode ser uma chance ali de mudar até mesmo a realidade, né, da família de vocês, do envolto de vocês quanto a isso. A princípio, vou abrir para perguntas agora, se alguém tiver alguma dúvida na estruturação do Inova Cerrado, das inscrições, abre aqui a oportunidade. Pode falar, Suelen. A respeito desse programa, né, que são 3 meses, o que acontece? Como que vai acontecer esse programa? O que a gente tem que fazer no decorrer? Maravilha, Suelen. Durante o programa, vocês serão capacitados a desenvolver as ideias de vocês. Então, para isso, vocês vão ter workshops ali coletivos, sem nenhum problema. Nicolas, se tiver alguma dúvida, só perguntar, a gente continua, tá certo? Vocês vão ter workshops coletivos ali sobre estruturação de ideias, sobre modelo de negócios,
e até mesmo uma forma de vocês levarem o pitch de vocês de forma mais estruturada para o júri. Esse momento de 3 meses é capacitar vocês de fato, do nosso lado, da inovação, de trazer uma mente empreendedora para a ideia de vocês deixarem ela bem robusta. A gente vai ter alguns encontros híbridos presenciais, mas isso será avisado também com antecedência, tá, Suelen? Mas, a princípio, inscrição online, essas mentorias, elas serão feitas de forma virtual também, com algumas ações ali pontuais para cada estado, no caso, o estado em que você se inscrever, e isso será avisado com antecedência, assim, no momento que a gente iniciar o programa, todo o cronograma. Entendi. E aí, e a respeito da premiação, depois desses 3 meses, essa premiação é de acordo com o projeto que vai estar mais estruturado, viável de ser executado, é isso? Isso, exatamente. Para cada estado serão escolhidas 3 ideias, né? Então, Goiás tem ali 3 ideias possíveis, Distrito Federal, Minas Gerais, e então as 3 ideias mais robustas que estruturaram muito bem, mas não só estruturaram muito bem, apresentaram muito bem, levaram ao pitch, convenceram o júri de que essas ideias são as mais potenciais, vão receber esse investimento, né, de 15 mil, 10 mil, 5 mil do primeiro, segundo, terceiro lugar, respectivamente. Mas vale salientar também, Suelen, que a gente tem uma outra etapa ali, né, que pode ocorrer, que é a etapa de extração, como está ocorrendo agora para o Inova Amazônia. É um outro modelo, é um novo módulo, mas é capaz de também, passando para a etapa de extração, receber um investimento ali de uma bolsa de R$6.000 ao mês, para que vocês consigam dar continuidade, né, e receber essas capacitações, a gente continuar dando esse apoio a vocês. Entendi. Essa era a minha outra pergunta a respeito dessas outras etapas. E aí, mais uma pergunta, que esse prêmio da primeira etapa costuma ser usado para o quê? Aí tem uma prestação de contas, como que se dá, assim, geralmente, quando se inicia, esse dinheiro é aplicado de que forma, onde? Perfeito. Suelen, ele é o final mesmo, na premiação, após ali a gente completar, e a intenção é justamente essa, né, que você aplique para o seu negócio, que você consiga desenvolver o seu negócio. E aí isso é totalmente feito com o Sebrae, a gente vai dar essas informações também, essas necessidades que vocês tiverem de apoio, de prestação ao longo do programa. Perfeito, é isso. Muito obrigada. Por nada. Você tem alguma dúvida, Nicolas? Rodrigo, pode falar, por favor. Se você puder complementar, só respondendo diretamente a Suelen, uma premiação, tá? No final do programa, se você desenvolver sua ideia, ela foi vencedora, é um prêmio. Não há nenhuma prestação de contas referente ao dinheiro que você vai receber, porque é uma premiação. Agora, o Arthur foi bem incisivo no interesse de desenvolver sua ideia. A ideia é que você continue. É um prêmio que funciona como um incentivo para que você continue empreendendo e continue desenvolvendo a ideia que a gente interpretou que é a mais viável, com um bom modelo de negócio e com potencial para escalabilidade, que é a próxima fase do programa. Perfeito, Rodrigo. Bem colocado, obrigado. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Certo. Vou avançar aqui e mencionei anteriormente sobre o Ideaton, né? A gente está com as inscrições ainda abertas para o Ideaton de Distrito Federal. Então, quem quiser participar, é um evento presencial, de uma imersão ali, a gente começa numa quinta-feira, ali no final da tarde, vai até umas 10 horas, retoma na sexta-feira pela manhã e finaliza até umas 6h30, e esse programa, o Ideaton, ele é um gostinho do que será a pré-aceleração. Então, a gente tem uma formação ali de times, um desenvolvimento de ideias, uma contextualização novamente sobre o que é o Cerrado, uma oportunidade de conversar com uma especialista sobre o Cerrado, e temos workshops, né, desde a definição do problema, validação, passando pelo MVP, mostrando para vocês como
criar um modelo de negócios e instruindo também ao pitch, sempre workshop acompanhado de mentorias, então vocês vão ter acesso a especialista, oportunidade de trocar com outros colegas, outras pessoas que estão querendo empreender também, ver outras ideias, e não só a oportunidade de levar essa ideia que vocês desenvolverem lá, né, juntamente para o programa do Inova Cerrado, mas a oportunidade de vocês estarem em contato com a inovação, estarem em contato com essas metodologias e trazerem essas metodologias para a vida de vocês, para o empreendimento, tá certo? Bacana, pessoal. Vou deixar aqui meu número de telefone também, tá? Meu e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida que surgir depois, pode entrar em contato comigo, respondo vocês. E, Suelen, à vontade. Mais uma dúvida que eu lembrei aqui. Por favor. Lá na escrita, né, para enviar a proposta, a parte de equipe, ela já precisa estar consolidada, essa equipe? A princípio não, Suelen. Se você já tiver uma equipe formada, é interessante para dar robustez, né, a quem vai estar entrando junto contigo, mas se não tiver formado, basta, não perca tempo e entre com a gente. Sim, aí no caso, porque assim, no meu caso, eu faço parte, provável que vai ser uma equipe, faço parte de um laboratório, né? Certo. Então, provável que vai ser essa equipe, mas pode ter outras pessoas envolvidas, e aí, então, como ainda está nessa parte de ideação, e o tempo é curto, e eu sei que tem uns anexos lá, eu não sei se cada um que tiver na equipe precisa assinar para enviar, e então, se eu posso colocar só, por exemplo, representando já o laboratório, ao invés de citar um por um. Certo. Nesse caso, Suelen, quanto mais informações, né, a gente tiver nesse sentido, isso pode favorecer melhor ali a equipe, né, até o mesmo processo de seleção. Mas você pode mencionar exatamente isso, que, enfim, está em definição de algumas pessoas ali, e trazer todas essas informações, né, de laboratório que vocês possuem. Perfeito. Obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Certo, vou avançar aqui então, vou abrir a palavra para o Daniel e para o Fred, vou deixar eles se apresentarem. O pessoal da iCrop está aqui com a gente, pessoal, e, bom, com vocês a palavra, vou deixar vocês se apresentarem melhor do que eu. Boa, obrigado aí, Arthur. Bom, pessoal, sou o Fred, estou como head de inovação aqui na iCrop, junto com o Daniel, e a iCrop é uma empresa, né, do agro, a gente é muito focado na parte de irrigação, e a gente tem soluções que ajudam o nosso fazendeiro, as corporações, a terem um uso melhor, mais sustentável e até econômico da água nas suas lavouras. E aí, estou em Uberlândia, o Daniel pode se apresentar aí também, ele está em outra cidade, e a gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Opa, boa noite, turma. Meu nome é Daniel Campanelli, eu sou CTO aqui da iCrop, né, cuido da parte de tecnologia e inovação. Recentemente adquirimos aí o passe do Fred para cuidar especificamente de inovação dentro do nosso negócio, né, que é a iCrop. Eu estou muito contente de estar participando aí desse bate-papo, e eu acho que isso tem muito a ver com a minha formação. Eu sou biólogo e agrônomo, então assim, eu sempre almejei esse enlace entre a agricultura e a parte ambiental, que por muitos anos acho que foi muito separado e antagônico, e não tem nada de antagônico, né? Assim, agricultura e meio ambiente tem que ser uma mesma coisa, de fato, para funcionar, né? Então, hoje nós olhamos muito dessa forma na hora de criar uma solução ou de melhorar uma solução da iCrop, de que forma que essa solução vai melhorar a vida, né, o dia a dia do agricultor ali que irriga, que é o nosso core business hoje, né, ajudar com irrigação, inteligência e irrigação, mas de outro lado a gente também está querendo entender como que a gente quantifica e mostra o quão
positivo é o agricultor adotar uma solução como essa, né, de gestão de irrigação, por exemplo, para o meio ambiente e para a sociedade como um todo, né? Então, basicamente, é isso, estou bem contente aí também do convite. Obrigado, Arthur, os demais. É muito interessante, né, Daniel? A gente conheceu a Beta e o Arthur a semana retrasada no EDATON. Então, acho que é muito interessante porque tem vários grupos, né, propondo várias ideias, e alguns dos grupos que eu passei lá para me dar mentoria, eles estavam fazendo justamente hardwares, então, elementos físicos para a gente colocar no ambiente, né? E aí tinham alguns que faziam muito o que a iCrop faz, né? Que é conseguir identificar umidade para poder fazer uma melhor irrigação, ou identificar uma chuva, alguma coisa assim. E até falando do cerrado, né? A gente vê a importância que é a água no cerrado, né? Que é até por isso que a gente nasce aqui, né, Daniel? Para trazer um pouco desse uso sustentável, desse uso mais econômico da água. E aí eu até queria trazer uma pergunta, Daniel, acho que você pode até trazer um pouco da sua experiência aqui enquanto agrônomo, biólogo e de iCrop, né? Como que essa agricultura de precisão pode otimizar o uso dos recursos, né? A gente fala aqui no Cerrado, tem tantos dias que já não chove, o próprio Arthur falou de uma queimada que ele viu instantânea, então como que a gente pode usar essa água, né, de uma forma sustentável com tecnologia? Legal. Bom, eu acho que esse aí é o core business nosso, né, hoje da iCrop. Um agricultor hoje, quando irriga, né, o irrigante já é uma fatia, é o nicho dentro do nicho, né? O nicho da agricultura, ela é relativamente pequena quando a gente compara em termos de população, né? A população brasileira, quantos são agricultores, né? Acaba sendo um nicho reduzido. E quando a gente fala dos agricultores, quantos são irrigantes, a gente entra num nicho mais reduzido ainda. Então, são de fato pessoas que tiveram uma mentalidade de buscar uma tecnologia que tem um custo de implantação, tem um custo de construção, né, que é a irrigação, seja ela qual for. Nosso foco hoje é pivô central, mas a gente atende gotejo, outros métodos, né, outras técnicas. Mas, de fato, esse agricultor que ele buscou irrigação, ele tá, de certa forma, trazendo um benefício, primeiro, que é a segurança alimentar. É uma área irrigada, ela tende a produzir até 2 vezes mais do que uma área não irrigada, né? Quando falamos da mesma região e do mesmo produto ali. Então, vamos dar um exemplo, é feijão, né? O feijão irrigado tende a produzir 2 vezes mais do que um feijão não irrigado. Isso por questões, né, fisiológicas da planta, está dando água na medida certa. Mas essa medida certa, enquanto você não tem uma tecnologia como a da iCrop, né, ou outra, mas que de fato fale quanto irrigar e quando irrigar, em qual fase mais se deve irrigar, ainda acontecem certos desperdícios, que aí a gente acaba perdendo, né, esse bem precioso que é a água, quando você irriga demais, e causa até danos para a produtividade, ou de outro lado, a gente coloca o irrigante, quando não tem um guia para isso, né, não tem uma tecnologia, ele coloca menos água do que deveria e está deixando de pôr alimento na mesa, né, da população. Então, tem 2 lados aí. Esse é um primeiro ponto, né? Quando a gente entra com uma tecnologia como a da iCrop, que é uma gestão de irrigação, em que tem um sistema que eu digitalizo toda a fazenda do cliente, ele passa a entender quando exatamente irrigar e quanto irrigar, a gente já elimina o fator desperdício, né? Então, já não tem aquela questão de aplicar mais água do que deveria. E, de outro lado, a gente garante que ele vai conseguir ter água suficiente ao longo do ciclo. É um ponto interessante, né? No cerrado, principalmente, que é muito sazonal, como o Arthur disse, né? A época que chove, chove. A época das águas, e a época que não chove, não chove, né? Diferente, eu tô aqui em Londrina, no sul do Brasil, aqui chove praticamente o ano todo, né? É difícil um mês que passa sem chuva. Quando você vai para o cerrado, essa realidade é outra, né? Então, esse outro lado de economizar a água e o lado de garantir a produtividade e segurança alimentar, eu acho que é o fator mais importante dentro de um cenário como é o cerrado, né? E aí, paralelamente a isso, hoje 95% da água bombeada para irrigação, ela precisa de energia elétrica, que é um outro ponto, né, interessante dentro desse cenário do cerrado, que é, quando eu racionalizo essa irrigação, eu diminuo ela, eu irrigo na hora certa, eu estou usando energia na hora que precisa de fato, e estou deixando energia disponível na hora que não precisa para outras questões que são as áreas urbanas, né?
a questão de dessedentação animal e até a parte de saneamento para as cidades. Então, eu acho que entra um fator importante, apesar da nossa matriz energética ser sensacional, né? A gente tem uma parte boa hidrelétrica, tem um fotovoltaico explodindo, né? A gente tem essa riqueza aí natural, mas quando a gente fala de economizar energia, isso é economia e é uma parte de redução de risco ambiental também diretamente na veia aí, né? Porque tem parte da matriz que ela é de combustíveis fósseis, né? De queima de carvão ou petróleo, etc. E isso também é importante, mas basicamente eu acho que esses dois fatores aí, né? Irrigar e garantir a quantidade correta e garantir a segurança alimentar, né? Ter produto. Quando eu falo alimento, eu estou sendo muito restrito, né? A agricultura produz alimento, fibra e energia, né? Energia também é a cana, aí gera energia, né? Etanol e assim por diante. Se a gente for olhar a nossa matriz energética brasileira, quase 85% é de fonte renovável, né? Vem de água, energia solar, eólica, por aí. E aí, né, tá falando do Cerrado e falando dessa matriz energética, a gente tem um sol abundante aqui também, né? Que é uma tecnologia que o agro pode aliar aí com outras que o agricultor pode aliar com outras para ele poder usar, né? Então, a gente também tem uma solução de energia, né, o iCrop Power, que aí, imagina você consegue gerar energia através de energia solar, no caso, economizar ali na irrigação, fazendo a sua gestão certa. Então, são tecnologias que vêm para nos ajudar, né, Daniel? E quando a gente fala desse agricultor pequeno, que talvez não tenha acesso a um irrigante ou própria energia solar, o que você vê aí que ele pode usar de tecnologia no dia a dia dele? Hoje a gente está, né, Fred, numa democratização de algumas tecnologias, né? A gente percebeu que o agro, no geral, né, quando eu falo agro, é a agricultura e a pecuária, né? Ela demorou mais do que outros setores para começar a falar de tecnologia e de inovação, principalmente, né? Então, quando a gente fala do setor automobilístico, do próprio varejo, comércio, serviços, a tecnologia chegou mais cedo, né? Seja informatização, né, a parte de informática, ou qualquer outra questão de inteligência de dados, etc. O agro, no geral, ele demorou um pouco mais para trazer certas tecnologias, né? Não que as tecnologias não vieram, elas vieram, mas vieram muito mais no setor de mecanização, né? Máquinas mais eficientes, mais modernas, vieram também no fator genético, né? Espécies adaptadas ao cerrado. Então, quando a gente fala de tecnologia e a gente olha para um agricultor que não tenha lá uma máquina muito moderna ou não tenha um software de gestão, a gente fala que a gente acaba esquecendo que tem muita tecnologia ali, mesmo num serviço mais básico que ele faz, que é plantar. Que é o quê? Né? É um trigo, a Embrapa está desde 1970 tentando adaptar ele ao cerrado e agora tem trigo no cerrado. Então, não é uma tecnologia de informatização, mas é uma tecnologia mudar uma planta a ponto dela se adaptar, né, para estar naquela região. De outro lado, quando a gente olha a questão do solo, né, a 1950 não existia praticamente agricultura no cerrado, né, a agricultura estava no sudoeste e no sul brasileiro, né. Então, a gente tem hoje corretivos de solo, né, calcário, o gesso agrícola, que proporcionou a agricultura no cerrado, né? Então, quando o Brasil criou uma entidade, né, chamada Embrapa, lá na década de 70, ela veio justamente para, eu falo brincando que é a gente usa a música do Rapa, né? Tecnologias, né? A gente trouxe tecnologias de baixa não são high-techs, mas são muito importantes, né? Ciências de baixa, tecnologia de baixa ciência, no caso, né? Ciência de baixa tecnologia, aliás, que é essa questão de corrigir o solo, né? O cerrado não tinha valor agronômico, não se fazia safra alguma antes de ter uma correção adequada do solo, que foi muito estudo da Embrapa que trouxe isso, né? E aí a gente pensa nos desbravadores aí, né? Principalmente os gaúchos, quando foram percebendo que a Embrapa estava abrindo caminho com tecnologia de genética e de solo, eles foram os primeiros que subiram, né, rumo ao norte, aí, rumo à região do Cerrado, e conseguiram implantar a agricultura de uma forma hoje pujante,
E quando você analisa o cenário agrícola brasileiro hoje, vem mais riqueza do Cerrado do que dos outros biomas, né? Então, tem mais produção na área do Cerrado hoje brasileira, e produz mais riqueza, portanto, o PIB, né? Boa parte do PIB agrícola vem muito mais dos estados de Cerrado do que do antiga agricultura, que era o litoral, era a faixa atlântica, né? E o sul do país. Então, é interessante a gente falar. E aí está chegando as tecnologias aí sim, de software, de novas máquinas, que eu reconheço que elas são mais difíceis de implantar numa pequena propriedade, elas têm um custo elevado, mas acho que quanto mais empresa começa a chegar nesse meio e trazer solução, a gente vai democratizando, e hoje eu conheço produtor hoje de 30, 40 hectares que tem gestão de irrigação da iCrop. Eu conheço produtores pequenos que têm um software de gestão financeira, né? Mesmo que não é o master, mas faz uma gestão financeira com aplicativo, né? A gente tem sistemas de manejo de praga e doença, que é tirar foto ali de uma praga, de uma doença, e ter uma identificação rápida, ou pelo menos uma quantificação, e tem pequenos produtores de café utilizando isso em várias regiões, né? Então, eu penso que, assim, a tecnologia abrangente já chegou, todos têm, a mesma genética que o pequeno planta, em termos de uma soja, por exemplo, é a mesma que o gigante planta, e eu acredito que com outras ferramentas tecnológicas mais informatizadas vai acontecer igual. Vai levar um tempo, mas vai acontecer igual. Essa é a minha visão. Acho muito legal você trazer também a visão do Embrapa, né? Da semente, da evolução, porque muitas das vezes a gente esquece um pouco, acha que tecnologia é só o que a gente vê high-tech no celular ou uma grande máquina, mas é uma empresa brasileira que há tantos anos já está fazendo pesquisa de alto nível, né? Se a gente for pensar, trazendo frutos para o pequeno produtor, até para o grande produtor. E depois acho que você complementa muito, acho que são pequenas coisas que o agro começa a ver nesses últimos anos, que são, eu consigo pegar um aplicativo de previsão de chuva e começar a olhar para aquilo. Eu lembro que meu avô ligava a televisão, ou escutava no rádio a previsão do tempo do dia seguinte, ou dos próximos dias, depois, então, o que eu vou fazer, né? Agora não, agora a gente tem muito acesso a nossos celulares, nossos smartphones, com essas pequenas tecnologias, né? Isso vem revolucionando o campo, né? O que você acha dessa revolução que hoje o agricultor está passando com smartphones, inteligência artificial também? Isso tem colaborado, né? Tem. Eu costumo dizer que tiveram algumas tecnologias de ciência básica, né, que elas vieram para revolucionar todas as demais, né? Então, quando a gente olha para essas questões que eu já falei, elas já estão batidas, né? Então, assim, hoje, a Embrapa, né, junto com um grande produtor rural aqui do Paraná, descobriu um novo método de plantio na década de 70, que é o plantio direto, né? Você não vai lá e fica revolvendo o solo, arando, nivelando, subsolando, você simplesmente vai lá e planta em cima do resto cultural da cultura anterior. Hoje, se eu falar assim, plantio direto é uma tecnologia que deve ser adotada no meio de uma roda de agricultores, vão rir da minha cara, porque assim, não tem quem não usa mais plantio direto. Ficou tão maçante a tecnologia que ela ficou esquecida, ela virou o normal de hoje, né? O novo normal, que é o plantio direto, por exemplo. E aí é a questão de uma genética mais apurada, a questão de correção de solo, acho que tudo isso meio que democratizou e todo mundo usa, o pequeno, o grande e o médio. Mas aí a gente percebe que tem alguns marcos que eles começam a disseminar a tecnologia. Eu acho que um deles é a computação, né? Eu fui ter um computador lá na minha casa com, sei lá, 17, 18 anos de idade. Hoje eu tenho um filho de 6 anos aqui que tem um celular desde os 5, né? E o celular, o celular do meu filho aqui, ele deve ter mais ou menos umas 70 vezes mais poder de processamento que o meu primeiro computador lá com 18 anos, né? Com certeza, armazenamento, eu sei que tem 1028 vezes a mais, né? Ele tem 128 GB, eu tinha 128 MB lá de memória em 1990 e bola, né? Então, assim, eu acho que essa questão da computação, da miniaturização, né, miniaturizar, ficar menor o computador, que é o celular, né, ela foi um marco gigantesco, né? Todo mundo tem um computador no bolso hoje, que é um smartphone. A internet, eu acho que ela foi um outro marco, né, assim, o dado se perdia muito, e ele se perde muito na agricultura hoje. Então, quando você tem um software ou um aplicativo de chuva, por exemplo, que eu registro a chuva no celular, já estou sendo muito mais eficiente. Porque o que era antes da chuva registrada no app do celular?
era o caderninho do seu avô, dos nossos pais. Esse caderninho dependia de você guardar num ambiente seguro, aquilo ali podia chover, incendiou ali o barracão, perdeu aquele dado ali de 30 anos, né? Isso aí era normal. Então, acho que a informática mais a internet, foram dois marcos que ela avançou muito e trouxe muita possibilidade para a agricultura. Mas ainda existe um desafio que eu acho que é gigante, e nós, como empresa Ecrop, sempre está de olho nisso, né? Que é dados de fontes diferentes sendo gerados. Então, tem a empresa de agricultura de precisão que presta serviço e gera dados solo. Tem a empresa climatológica que gera dados de chuva e presta um dado para o cliente. Tem nós, que geramos uma inteligência de irrigação e prestamos um dado, uma decisão para o cliente. Mas o cliente hoje, aí vai a assadora do pequeno, do médio, do grande, ele começa a olhar muito dado descentralizado. E aí ele não consegue tomar decisão, porque, na verdade, não são coisas diferentes. São camadas que deveriam se sobrepor. E ele precisa ainda ter uma coisa, uma terceira ou uma quarta coisa que una tudo isso. Então, eu acho que a agricultura está vivendo isso ainda, né? Como juntar todos os dados de fonte diferente e transformar isso em informação, né? Porque um monte de dado acaba não ajudando muito na tomada de decisão. E aí eu vejo que o Cerrado, nesse ponto, ele está à frente, porque ele veio de uma colonização diferente, de uma abertura diferente, que foram virando grandes grupos, né? Principalmente áreas do Cerrado que planta grãos, né? Soja, milho. E a gente percebe que esses grandes grupos estão se organizando para tal, né? Eles já têm ali a gestão do seu dado, eles hoje olham para contratar uma ferramenta e já perguntam antes de fechar negócio se a gente tem uma API aberta, né? Isso acontece muito no dia a dia nosso, né? O seu software vai ter uma API aberta, eu vou poder levar esse dado para onde eu quiser, né? E a gente tem essa posição na Ecrop de ser muito aberto com relação a isso, né? O dado é do cliente, a gente está organizando essa informação nesse dado. Se ele quiser levar esse dado para cruzar com outra plataforma ou trazer dado de outro sistema para cruzar com a informação do nosso sistema, a gente está muito aberto a isso. Eu acho que esse aí é o próximo desafio que vai acontecer na agricultura no geral, mas o Cerrado eu falo porque acaba tendo uma caracterização muito interessante, né? Tem muitos grandes grupos chegando e olhando o Cerrado como a princesa dos olhos, de fato, que ele é, né? Topograficamente, em termos de área, etc. A localização dele, né? A gente está numa região mais central, né? Perto das grandes capitais. Aí, acho que você traz um ponto muito interessante, né? No passado, a gente não tinha tanto acesso a dados. Meu avô, seus pais, seu pai, seu avô, eles não tinham acesso a dados, era muito difícil, era um rádio, uma televisão. Começa a ter acesso a muita quantidade de dados, só que talvez como que eu trato essa quantidade de dados, sendo que eu não tenho uma tecnologia ainda embarcada dentro do agro que trata esses dados, né? E aí eu passo a ter outro problema, que é muita informação e pouco direcionamento. E aí eu acho que procurar tecnologias que ajudem nosso agricultor, e inclusive a Ecrop faz isso, né, que ajuda o agricultor a pega todos esses dados, você já tem um indicador que você pode fazer. Com esse indicador fica muito mais fácil. Eu fico uma decisão de seguir ou não seguir com aquela ação. Que era diferente do passado, né? A gente levantava o dedo, apontava para o sol, via a chuva, pegava a caderneta, esse demorava um tempo para você conseguir definir o que você faria, ou você, por sua experiência, né, chove 10 dias seguidos, então posso fazer uma ação, ou não chove, vou fazer outra ação. Então, acho que agora a oportunidade de usar, né, de achar esses dados que estão tanto espalhados pelo mundo, que a gente pega de alguma forma e coleta, e usar isso é muito interessante, né? Talvez a próxima revolução tecnológica no agro aqui, né, Daniel, seja o uso desses dados como indicadores. É o data-driven, né? O dado guiando as direções aí. Tem uma pergunta que chegou aqui, ó, do Marcelo Ramos. Quais são os principais frentes de inovação no setor da irrigação dos próximos 5 anos? Tá, eu acho que eu vou até falar do que eu penso das frentes aí, elas são meio comuns, o Marcelo. Mas eu acho que o Brasil ele tem um desafio grande ainda, que é a expansão das atuais tecnologias que existem, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A gente está expandindo para alguns outros países, como a África do Sul, Egito, Romênia, Estados Unidos. Esse serviço nosso de gestão de irrigação está sendo bem aceito nesses outros países.
e a gente começou a encontrar algumas realidades diferentes do Brasil, né? E aí a gente tem uma área, né, que a gente está atuando nos Estados Unidos, no estado do Nebraska, próximo à cidade de Gothenburg. Lá tem um centro de pesquisa muito antigo, da antiga Monsanto, hoje da Bayer, né, que é um centro de pesquisa de uso da água, né? E eu comecei a estudar um pouco dos números. O estado do Nebraska tem exatamente o tamanho do estado do Paraná. O estado do Paraná tem 199 mil quilômetros quadrados, o Nebraska tem 203, 204 mil quilômetros quadrados. É praticamente a mesma área, a mesma conformação ali. Eles têm quase 1.700.000 hectares irrigados por pivô central, que é o equipamento talvez o mais moderno hoje para irrigação. O Brasil tem 2.400.000. Então, assim, dentro de um estado dos Estados Unidos, com área equivalente a um Paraná, tem quase um Brasil de pivô central no momento, né? A área irrigada nesse momento. Então, assim, o Brasil tem muito a expandir ainda, adotar cada vez mais a parte, vamos dizer, aí vamos para o primeiro passo, a tecnologia de mecanização, que é o pivô, né? É uma máquina mais moderna, mais eficiente, com mais uniformidade de lâmina e irriga grandes áreas. Acho que é um ponto interessante, né? Num segundo ponto, eu penso que automatizar esses equipamentos, já existe tecnologia para isso, nós temos alguns parceiros aí, né, que tem um dispositivo conectado a essa máquina, que é o pivô central, e o cliente simplesmente liga e desliga via computador ou via um aplicativo de celular, programa de qual hora vai começar a funcionar, que hora vai parar de funcionar. E aí, quando a gente olha para o nosso mercado, tem 5% dos equipamentos que já tem essa automação, então tem muita gente para adotar essa automação. Eu acho que é um ponto interessante. Essa questão do software de gestão da irrigação, que é a parte que nós fazemos, né? Software e serviço de gestão de irrigação, é praticamente 1/4 das áreas de pivô central existente no Brasil que tem esse tipo de serviço, seja nosso ou de um concorrente possível. Então, ainda tem muita gente a adotar essa parte da decisão de irrigação guiada por dados, né, guiado por sistemas. E aí, quando vocês falarem com qualquer pessoa de agtech, a dor vai ser geral. Conectividade no campo. Nós não temos conectividade no campo hoje. Então, se você vai naquela pesquisa da Embrapa lá, Embrapa Agricultura Digital, é um número bem interessante. 70% das sedes das propriedades estão conectadas de alguma forma. É um número fantástico. Ou seja, lá na casa onde mora o fazendeiro, onde está a sede, o escritório da fazenda, chega a internet de alguma forma. Esse número, na hora que fizer de novo, vai aumentar muito mais agora com tecnologias mais recentes, como Starlink, que você coloca uma antena, plug and play, e no outro dia, ou no mesmo dia, você está com a internet ali. Mas os fazendeiros, né, os grupos agrícolas já faziam eles se viravam e levavam a internet até a fazenda, por enlace de rádio, por satelital de outros tipos de banda, né, antiga RigosNet, outras, isso chegava lá. Mas quando você sai da sede da fazenda, ou seja, do raio de alcance ali de uma rede de 3, 4, 5 roteadores em bridge ou em rede, você se afastou um pouquinho da sede, já era, você não tem internet, nem 3G, nem GPRS, nada, nenhuma. E aí isso é um desafio, porque para esse equipamento funcionar de forma automatizada lá no campo, ele tem que estar recebendo internet e enviando dados para a internet. E aí as empresas fazem também as suas mágicas, né? Eu falo fazem mágica aí. LoRa, Zigbee, Sigfox, os diferentes protocolos de rádio, de rede, né? Criam sua rede mesh e levam de alguma forma até a sede, e aí lá por meio daquela Starlink, ou daquele enlace de rádio, ou daquela fibra que o fazendeiro, eu conheço N casos que o fazendeiro gastou do bolso para a fibra vir da cidade até a sede da fazenda, né, por poste ou por baixo da terra, e aí essa internet, esse dado sai de lá ou recebe comando de lá. Então, a conectividade, eu acho que ela impede alguns avanços ainda nesse sentido, né. E aí, eu vejo que, assim, aí vem a questão da inteligência artificial e machine learning. A gente já tem trabalhado em alguns projetos aqui internamente na iCrop, de que dá para usar o banco de dados de informação, todas as decisões tomadas no passado de irrigação, e aí entender as nuances, né? Qual foi a cultura, qual era a fase, como era o regime de chuva daquele ano, como era o reservatório de água naquele ano,
E nós estamos trabalhando cada vez mais com machine learning para mastigar isso e dar insights preditivos para o cliente. Eu acho que essa é a próxima revolução que nós estamos apostando, né? É o cliente apertar ali um botão dentro de um software e ter 3, 4 diferentes cenários futuros. Aí, se a chuva for muito alta, se a temperatura for baixa ou alta, e ele conseguir ter um mecanismo preditivo ali. E aí a gente quer ter aí, muito possivelmente, até o ano que vem, né, a primeira inteligência artificial de irrigação, que é isso, olhar todas as diferentes possibilidades e cenários futuros, e a IA ajudar o cliente a tomar a decisão de quando ligar o equipamento, com qual lâmina e assim por diante, né? E aí a gente, olhando para a tecnologia que não é específica da irrigação, mas nós estamos trabalhando muito também, eu vejo que os sensores remotos na agricultura no geral está sendo uma outra revolução, né? Que aí eu estou falando dos satélites, não mais os de comunicação de internet, mas os satélites que medem alguma coisa, seja por meio do visual, imagens, né? A gente tem uma parceria com uma empresa americana chamada Planet, que ela consegue ter uma imagem de qualquer lugar do mundo por dia. Então, a gente tem hoje uma API com esse sistema, com essa empresa, para ter uma foto ali da propriedade rural uma vez ao dia. E a gente trabalha novamente para entender como que essa foto ou esses dados, né, que são obtidos, alguns satélites têm a banda termal que mede temperatura de superfície, etc., ou infravermelho médio ou próximo, né, radiação, que a gente consegue decidir com aquilo, né, que fomento que a gente gera para o cliente e a gente consegue ajudar ele na tomada de decisão no dia a dia. Então, dentro, não sei se deu 5, mas acho que os principais, os próximos aí, frentes de inovação, né, não só na irrigação, mas no agro no geral, são essas, né, sensores remotos, melhor conectividade, machine learning, IA, né, gerando insights futuros, mecanismos preditivos. E aí, por fim, eu falei da automação de pivô, que não deixa de ser uma robotização, né? Quando eu falo que eu ligo algo remotamente, é um robô, né? Um pivô que liga a distância para mim, ele não deixa de ser um robô. E aí, quando a gente olha para outras frentes de manejo, já está chegando muita coisa nova, que é a questão de autônomos, né? A agricultura, talvez ela vai estar à frente de autônomos daqui a um tempo, por causa que a gente está mais num ambiente com menos riscos mais presumidos, né? Então, a gente já tem hoje máquinas agrícolas que o cliente planeja o que vai ser feito, ela sai de dentro da sede, vai até o talhão, trabalha o dia todo e volta para a sede, né? Então, já tem empresas da Europa, dos Estados Unidos, trazendo, inclusive, para o Brasil, para fazer provas de conceito, máquinas totalmente autônomas. Eu acho que isso aí vai ser um pulo gigantesco. E quando você combina tudo isso, que é sensor remoto, máquina autônoma, internet e machine learning com IA, a gente vai para um universo aí que não está tão distante, que é a máquina do barracão, recebendo dados se a cultura está amadurecendo, chegando num ponto de colheita, por imagem de satélite, ela não precisa ir lá ver isso, já é um negócio fantástico, né? E ela tomando a decisão, poxa, eu vou colher agora, ou o pivô tomando a decisão, vou começar a irrigar agora, porque chegou num nível de estresse além do esperado para essa época do ano, para esse regime, e não tem chuva prevista no modelo matemático aqui para a próxima semana. Então, aí nós estamos Aí eu cheguei no futuro muito futurístico aí, né? E acho que é até legal o que você faz, Daniel, até falando aqui um pouco do programa, né, Arthur, do Ideatom, do Novo Cerrado, ao tanto de oportunidades que a gente tem aqui, né? A gente dentro da Icrop está desenvolvendo um hardware, e aí uma coisa que a gente conversou foi, e a conectividade? Lá tem internet, não tem internet? A gente vai usar a LoRa, não vai usar a LoRa? O que a gente vai usar? E esse IoT lá no campo, ele é resistente à água, não é resistente à água? Tem sol, não tem sol? Como que funciona? E aí a gente tem outras searas como inteligência artificial, machine learning, acesso a dados remotos de satélites e outros. Acho que tem uma oportunidade aqui gigante, né, Arthur? Então, pessoal que ainda não tem ideia definida, ainda não sabe para onde que vai, cara, explora essas oportunidades aí, que tem muita coisa para ser feita. E a gente aqui na acaba desenvolvendo bastante dessas. O Marcelo trouxe uma outra pergunta aqui, Daniel. Qual é o futuro dos sensores de umidade e temperatura? O que você acha disso? Marcelo, a gente teve uma decisão há uns 4 anos atrás na Icrop, uns 3 anos atrás talvez, que era se a gente ia para o caminho do hardware, do sensor de solo, de temperatura e de umidade, ou se a gente ia para o caminho do algoritmo. E a gente optou pelo caminho do algoritmo. Hoje, olhando para trás, eu penso que foi uma escolha muito feliz.
o nosso negócio, né? Por quê? Tudo que envolve hardware, quando você vai falar de uma empresa que está em crescimento, uma startup, né, de uma empresa que está tentando acelerar, ela envolve um CAPEX, que é um custo inicial para você adquirir esse equipamento, né? Então, assim, isso acaba onerando demais o caixa e a fluidez econômica da empresa, né? Então, a gente olhou muito para sensores, testou diversos tipos de sensores ao longo dos tempos, e sempre a gente caía naquela questão, né? Opa, nós estamos atendendo, vamos dar um exemplo, 8.500 equipamentos hoje. Se eu colocar um sensor, se eu chegar num sensor de R$ 1.000 de qualidade, vamos dar um exemplo bem básico hoje aqui, né? Eu estou falando de um investimento extremamente alto, eu colocar um por equipamento. Então, a gente olhou muito mais para o lado de calibrar algoritmos e agora trazer machine learning para isso, porque a gente tinha pessoas muito boas a campo tomando decisão. E aí, sempre que um ser humano lá no campo, capaz, qualificado, tomava decisão, a gente apontava para o algoritmo de forma análise supervisionada, né? Isso deu certo, isso deu errado. Isso está igual ao campo, está diferente do campo. A gente chegou numa curva, hoje que a iCrop não depende de sensor de umidade nem de temperatura no solo. A gente consegue prever a umidade do solo baseado em algoritmo, né? Lógico que isso dependeu de um tempo de calibração, né? Foram 7 anos, que é o tempo de existência da empresa, quase 8 anos, calibrando os algoritmos, e sempre que surge uma região nova, que o solo é muito diferente, ou a flutuação climática dessa região é muito diferente, a gente precisa de recalibrar o algoritmo, né? Mas a gente acha menos custoso nesse momento recalibrar o algoritmo do que levar um sensor. O que nós temos de IoT hoje no campo são as estações meteorológicas, aquelas completas, né, que pegam chuva, vento, umidade, direção do vento, temperatura, radiação solar, né, quantos watts de luz estão chegando ali por metro quadrado. Isso nós temos em todas as áreas atendidas. A gente fecha contrato de gestão, de irrigação e coloca uma estação meteorológica na fazenda. O que fez a gente driblar, em termos de protocolo de conectividade, o problema aí da conectividade, não foi nem o LoRa, nem o NB-IoT, nem KTM, as tecnologias que vinham chegando aí para prometer revolucionar a internet no campo. O que driblou foi o Wi-Fi. A gente, de fato, coloca a estação numa distância, ela faz um enlace de rádio RF232, que é mais simples do que esses todos que você citou. Então, ela comunica até um ponto na sede, e lá no ponto da sede a gente conecta via o velho e bom cabo RJ45 no modem, no roteador da fazenda, né? E sobe o dado pela internet da fazenda. Então, a gente tem hoje 700 estações, elas funcionam todas desse protocolo, faz um enlacezinho de rádio da estação até a fazenda, e na fazenda a gente usa a própria rede da fazenda para escoar esse dado. Aí, onde a gente via que o negócio era complicado, nem a sede da fazenda, nem existia a sede da fazenda, nós fomos para o satelital ponto a ponto, né? Então, aí a própria estação tinha um módulozinho satelital, que não é o satelital aí de banda larga, né, Starlink, é o satelital mensagens mesmo, de baixos bytes por pacote ali, né, 8, 9 bytes por pacote. E aí, pelo menos, a gente subiu uma vez por hora ali, se choveu ou não, se a temperatura estava 30, 20 ou 10, se tinha vento, e aí a gente trabalhou com isso, né? Então, essas foram as saídas aí, né? Não foi nem o LoRaWAN, nem o NB-IoT, nem o KTM, testamos todas as três, mas acabava tendo uma complexidade muito grande de hardware, de rede, de equipamento, e o que salvou foi o bom e velho Wi-Fi aí mesmo, né? O 2.4, quando veio o 5.8, e alguns equipamentos nem funcionavam, que ainda estavam no passado ainda lá, né? A gente teve que atualizar a rede de estações. Ainda funciona. E funciona bem, né? Funciona bem. E outra coisa é parceria, viu, gente? A gente fala sempre isso, né? A iCrop, no jeito que ela é aberta a fornecer os dados via API para um parceiro, a gente conquistou bons parceiros. Então, hoje nós temos, acho que 20 ou 22 marcas de estação meteorológica conectadas ao nosso sistema. Então, assim, a gente sempre teve essa política mesmo de o cliente fechou negócio com a gente, chegamos na fazenda, já tem uma estação meteorológica lá, que funciona há anos, o cliente confia na marca, né? A gente nunca teve a arrogância ou, sei lá, a vontade, o desejo de falar, não, joga fora a sua estação que eu vou colocar uma outra minha, assim, não tem sentido nenhum fazer isso, né? A gente sempre foi para o sentido, opa, você tem marca X, Y, Z, nós são ótimos, nós temos 10 clientes que tem, e a gente fazia contato com o fabricante e falava, explicava quem a gente era,
a gente não ia deixar de mostrar o dado na plataforma nativa dele, né, que ele tem muito mais insights meteorológicos, cortes, né, mas que a gente precisava pelo menos da chuva ou da temperatura chegando numa API. Então, a gente conquistou isso com o tempo, temos hoje 20 ou 22 marcas renomadas de estação aí, Brasil e fora do Brasil, que a gente tem relação muito boa. O dado vem para a gente via API, a gente cruza, decide irrigação, mas o cliente continua vendo todo o resto mais detalhado lá dentro do sistema nativo daquela marca ali, né? Então, isso foi um passo interessante para a gente. Boa, bom demais. Arthur, mais alguma pergunta aí da turma? Já deu horário? Como que é o seu processo aí? A gente pode ir se encaminhando, mas eu acho que há tempo sim, para se alguém tiver alguma dúvida, aproveitem, pessoal, a presença do Daniel, do Fred, muito enriquecedor. Já agradeço pela presença de vocês, falando de tecnologias, de irrigação, futuro do agro, né? Acho que foi muito interessante trazer essa conversa aqui, muito preciso justamente esse tema junto no webinar. Então, pessoal, por favor, quem tiver alguma dúvida, que queira conversar com o Fred e o Daniel também, esse é o momento. Acho que não tem nenhuma dúvida. Daniel, se quiser trazer aí alguma consideração final. Acho que não, pessoal. Acho que é só agradecer aí o Arthur, né? A gente, assim, fica aberto, né, para qualquer troca de figurinhas aí com todo mundo. A gente busca estar sempre no meio aí, né, com o sistema de inovação, né, principalmente das agtechs. A gente participa de alguns hubs muito interessantes aí, né? E a gente está sempre em busca disso, né? Olhar para outras empresas, o que elas estão fazendo, como estão fazendo, né? Para a gente aprender um pouco. Acho que a gente está sempre aprendendo. E o agro, como eu disse, né? Como ela é uma área que está iniciando na inovação, na jornada de inovação, de tecnologia, eu sempre tenho uma visão de que hubs verticais são legais. O hub só do agro, lá o Agtech Garage de Piracicaba, hoje PwC Agtech Innovation é legal, mas nós fazemos parte de hubs horizontais também, né? Então, o Cubo Itaú, eu acho que é um exemplo disso. A gente está há 2 anos já nele, e eu acho muito legal estar num evento lá e falar com uma empresa que não tem nada a ver com o nosso segmento, uma empresa de transportes, por exemplo. Lá, a Rumo está lá, por exemplo, né? Trem, transporte ferroviário. E aí parece que não tem nada a ver, mas é legal você estar escutando como que eles driblaram alguma dor lá, de conectividade. Como é que esses trem estão conectados para todo lado do mundo, né? Então, assim, a gente começa a ver outras empresas em outros departamentos, né? Uma empresa de varejo com um software de gestão financeira muito mais eficiente, ou de orçamento. Então, eu sempre busco estar no meio de outros segmentos para ver o que dá para importar para o agro, porque tem muita coisa pronta que precisa só adaptar, e a gente aprendeu isso, né? A entender as fraquezas e os pontos fortes do agro, e entender o que pode vir do jeito que está prontinho para o agro, e o que tem que tropicalizar ou agricolizar, né? Como eu digo aqui, para funcionar lá na fazenda, na roça, né, na área rural. Então, acho que esse é o ponto. A gente está sempre aprendendo. Estou à disposição para trocar figurinha aí. Não, excelente. E pegando esse gancho, Daniel, por isso que a gente incentiva vocês a se inscreverem no Ideaton, se inscreverem no Inova Cerrado, porque é o momento de vocês trocarem com outros colegas, outras pessoas que estão querendo empreender também. Nesse momento não é nem concorrência, pessoal, são colegas mesmo de trocas, assim, é muito interessante ver outros negócios que não, a princípio não sejam nada parecidos com o de vocês, mas esse processo colaborativo mesmo, como o Fred mencionou agora, essa troca das dificuldades que vocês têm, de insights que vocês podem trocar um com os outros. A gente vai ter amanhã aqui no webinar a presença do Berna, falando sobre marketing, branding. Então, uma oportunidade de vocês ouvirem de um especialista que trabalha no Cerrado com marketing, como vocês podem impulsionar o negócio de vocês. Isso é só um gostinho do que a gente está trazendo aqui para o Inova Cerrado, para o Ideaton também. Os links estão aqui pinados no chat, mas fiquem à vontade. Nicolas, a gente vai publicar nas redes, estou colocando aqui o LinkedIn da Betaí também,
sigam a gente lá na plataforma, assim vocês vão ficar atentos a demais novidades e outras informações a respeito do Inova Cerrado também, tá certo, pessoal? Acho que até para complementar aqui, Arthur, eu tive a oportunidade de ir lá em Patos de Minas, no Deaton. É um ambiente incrível, né? Eu coloquei o colaborativo e eu colocaria o criativo também. Acho que o colaborativo e o criativo são essenciais, né, para a gente criar novas soluções. E quando a gente fala de inovação, talvez não é aquela mudança drástica que a gente vê, igual quando surge o iFood como um delivery, o Nubank como um banco, mas são as pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia que ajuda a gente de alguma forma. Uma planilha mais simples, que talvez o agricultor não tinha, um próprio aplicativo que vai ajudar ele a gestionar alguma coisa. Então, nascem pequenas iniciativas desse colaborativo, e que o Daniel trouxe muito bem, de conversar com pessoas de outros setores, de outras áreas, que começam a resolver nossos problemas, né? Então, você falou do marketing amanhã, a gente não via tanta propaganda de marketing de empresas, ou vamos pegar aqui, o próprio café, né? Hoje existem tantas marcas gourmet que começaram a surgir, o próprio agricultor pequeno que fala, nossa, por que eu não posso fazer meu café aqui diferente, que é o empreendedorismo? Então, surgem várias coisas dessa conexão, ou desses collabs com outros setores, outras empresas, outras tecnologias. Então, aproveitem para trocar essa ideia, vocês vão conectar com várias empresas, pessoas de outras áreas, o que é incrível, o colaborativo, ele é incrível, ele vence, né? Ele derruba barreiras. Excelente. Obrigado, pessoal. Se alguém tiver mais alguma dúvida, mas agradeço a presença de vocês, agradeço pelo engajamento, novamente inscrevam-se, isso é uma oportunidade incrível para vocês. Meu número estava ali, meu e-mail também, colocando aqui novamente. Quem quiser, enfim, fazer alguma pergunta, fique à vontade, entre em contato com a gente, entre em contato com a Betaí. A gente está aqui para promover essa facilitação para vocês. E amanhã tem mais, às 6h30, a gente tem o Berna falando sobre marketing brand, tá certo? Obrigado, obrigado. Fred, novamente, obrigado, Daniel, obrigado a todos presentes. Tenha uma boa noite, pessoal. Valeu, pessoal, boa noite aí para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.